E para começar a nossa jornada pelos diferentes chassis possíveis, nós vamos começar do básico. Do carro, o ônibus, aquele que a gente vê todo dia, que a gente sempre ouve falar, as bactérias. E nós temos dois grandes grupos de bactérias, e para representar eles, a gente vai começar falando de Escherichia coli e Bacillus subtilis. É importante falar que, é claro, existem incontáveis espécies, e principalmente linhagens de bactérias no mundo, e com certeza existem muitas que são excelentes para diferentes aplicações. Por exemplo, probióticos. No entanto, aqui a gente vai focar nas que são mais conhecidas e mais aplicadas. Principalmente porque alguns desses outros organismos são um pouco mais difíceis de manipular. E eu falei inicialmente em duas classes, é porque de um lado a gente tem a famosa E. coli, do outro um Bacillus, e a E. coli é uma bactéria gram-negativa e o Bacillus subtilis uma bactéria gram-positiva. Essa é uma classificação bem antiga, que tem a ver com aquelas colorações que eram feitas há muito tempo atrás, eram estudadas para visualizar e compreender os organismos, e uma dessas colorações é a coloração de Gram, e as bactérias positivas recebem, ficam marcadas por essa coloração, e as negativas não. Com os avanços da microbiologia, hoje a gente sabe que isso se deve a diferenças nas membranas desses dois tipos de organismos. E isso também confere a esses diferentes tipos de bactérias diferentes propriedades. Eu não vou entrar em profundidade, porque isso é um assunto um pouco mais básico, mas para aqueles que tiverem interesse em compreender um pouquinho mais sobre quais são as diferenças nas membranas, tem um material complementar que contempla isso. Bom, então vamos lá. Por que eu escolheria como chassi, por que eu escolheria para carregar a minha máquina biológica uma bactéria, seja ela gram-positiva ou gram-negativa? Bom, a primeira questão é que elas se desenvolvem rápido, elas crescem rápido, e isso é muito importante do ponto de vista industrial. É claro que existem bactérias conhecidas como fastidiosas que crescem lentamente. No entanto, a gente não está entrando nesse mérito, a gente não vai discutir elas, e a Escherichia coli e o Bacillus subtilis são dois organismos que têm um tempo de divisão bem curto, então elas crescem, claro, dadas as condições adequadas, bem rapidamente. Isso é extremamente interessante. Além disso, os meios de cultivo para a produção dessas duas bactérias são extremamente simples, extremamente bem conhecidos. E para outras bactérias também. Então acaba sendo muito barato. Além de crescer rápido, eu preciso investir pouco, e eu também preciso monitorar menos as condições de cultivo do que outros chassis. Então o preço acaba sendo muito competitivo. E, por fim, é muito fácil escalonar. É muito fácil eu passar de um Eppendorf para um bioreator de 20 mil litros. Então, do ponto de vista industrial, se eu quero pegar uma tecnologia e levar para o consumidor final, é muito interessante eu utilizar uma bactéria. Por quê? É rápido, é barato e é escalonável. E também é extremamente bem conhecido. No entanto, por que eu não posso sempre utilizar uma bactéria? Bom, o grande desafio é que existem algumas modificações nas proteínas que elas são feitas após a tradução. O que isso quer dizer? Eu tenho um gene, DNA, segmento de DNA, que vai formar uma proteína. Essa proteína vai ser igual em um humano ou em uma bactéria. Mas a questão central é que os animais, os eucariotos, mas principalmente os mamíferos, os animais, as plantas também, fazem modificações nas proteínas depois que elas são traduzidas. E as bactérias não fazem. Então, se a minha proteína de interesse, seja ela de origem animal ou vegetal, tem essas modificações após a tradução, a bactéria não vai fazer isso, e provavelmente a atividade que eu vou ter vai ser bastante diferente. Então, se a proteína que eu quero produzir depende dessas modificações, não tem como produzir em bactéria. Outro problema é que muitas das proteínas de origem animal,
ou vegetal, quando são expressas em bactérias, elas estão num ambiente completamente diferente do que elas têm naturalmente. E aí elas acabam se tornando insolúveis. E aí elas não têm atividade, elas se acumulam e eu não consigo produzir a minha proteína. Existem algumas linhagens, especialmente de Escherichia coli, que tentam contornar esse problema. E muitas vezes elas conseguem. Então, se você estiver procurando produzir uma proteína e não está sendo solúvel em E. coli, talvez trocar a linhagem resolva o teu problema. Mas o grande desafio são as modificações pós-traducionais. Em resumo, E. coli, na verdade, não deveria nem ser um carro. Ela é uma bicicleta. É aquele negócio que está ali na garagem, que você entende como funciona desde que você é criança, e que se você puder ir para qualquer lugar de bicicleta, é melhor do que ir de carro. Você faz um exercício físico, faz bem, você não vai produzir dano para o meio ambiente, você chega lá mais rápido, você consegue fazer o que você precisa. A menos que você precise de fato de um navio, de um avião, de um foguete, ou até de um próprio ônibus, enfim. Se você precisar de alguma coisa mais sofisticada, aí não dá para usar a bicicleta. Mas sempre que for possível produzir em E. coli, é melhor produzir em E. coli. E sobre bacilos, é importante também falar dos esporos. Os esporos são estruturas de sobrevivência. Não está faltando nutriente, está faltando umidade, a bactéria se fecha num casulo, se fecha no esporo, se protege. Por que isso é interessante? Eu quero comercializar o meu produto, a minha máquina biológica. Eu posso fazer um esporo, e esse esporo pode ficar na prateleira do mercadinho aqui da rua meses sem estragar. Então, do ponto de vista de aplicar essa tecnologia, é fantástico a capacidade de produzir esporos. Então, se vocês puderem escolher uma bactéria, se a proteína de vocês funcionar em bactéria, vão de bicicleta. E se vocês precisarem do esporo, não esqueçam do Bacillus subtilis.